Últimas de mercado, bastidores, finanças. Gustavo Scarpa de saída do Atlético. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já vou para as notícias. Quero falar agora sobre Gustavo Scarpa, que pode estar vivendo as últimas semanas com a camisa do Atlético. Meia que é sempre defendido pelo torcedor e também por jornalistas. Por que o Scarpa não consegue jogar no Galo? Pois bem, passa técnico e entra técnico e o Scarpa sempre vive essa realidade de no máximo um 12º jogador. Com o Eduardo Domingues, o Barba, a situação parece ser a mesma. Ele nem sequer foi utilizado na vitória do Atlético contra o São Paulo no meio da semana e jogou apenas os 22 minutos finais do confronto contra o Fluminense, derrota no Rio de Janeiro. Diante desse cenário e com um custo alto, o Scarpa ganha acima de R$1 milhão por mês. O Atlético está disposto a ouvir propostas pelo Scarpa na metade do ano. A ideia não é emprestá-lo, e sim recuperar parte do investimento feito quando da sua compra junto ao futebol internacional. 5 milhões de euros foi o valor investido. Se alguém chegar perto dos 4 milhões e meio de euros, a tendência é que consiga levar Gustavo Scarpa, contrato até dezembro de 2027, temporada atual de 15 jogos, só um gol marcado e 4 assistências. Por falar em saídas, se Scarpa é uma possibilidade, dá para cravar que Júnior Alonso deixará o Clube Atlético Mineiro na metade do ano. O zagueiro paraguaio, muito contestado pelo torcedor, já tem proposta e acordo fechado com o Atlanta United. E o Galo, hein? Vai pegar o Ceará, vai pegar o Vozão, ô Galo! Espantar essa zica, viu? O Atlético com Ceará, Ponte Preta, Criciúma e Botafogo. Se tiver mais algum, você manda no chat aqui. Mas desta vez não, viu, Ceará? São muito mais o Galo na Copa do Brasil. O Henrique André, primeiro jogo é aqui ou é lá? O Galo venceu o Ceará. Acho que foi ano passado aquele gol do Rony, quase que do meio de campo. A única coisa boa que o Rony fez no Galo também. Bora lá, Henrique, falar do Galo, que tem jogadores importantes aí servindo seleções, né, Henrique? Um abraço, bom dia. Conta tudo do Galão da Massa, André. Tudo bom, Thiago? Um abraço pra você, pra quem tá ligado no Rádio Esportes. Abraço também pro Ale Oliveira, sempre muito elegante. Thiago, é isso mesmo. Atlético e Ceará, Copa do Brasil, a quinta fase. O Galo vai fazer o primeiro jogo em casa e esse jogo vai acontecer dia 22 ou 23 de abril e o segundo jogo lá no Castelão, 13 ou 14 de maio, né? O Atlético, então, tem esse primeiro desafio já definido na Copa do Brasil e, como você disse, né? O Ceará sempre uma pedra no sapato e o Galo conseguiu essa vitória no Brasileirão no dia 1º de junho do ano passado. Então, definido o adversário, o Atlético, buscando aí o tricampeonato da Copa do Brasil. O time que volta a treinar hoje teve folga no domingão, teve folga na segunda-feira, após a derrota para o Fluminense no sábado, os jogadores descansaram e hoje se reapresenta ao técnico Barba Domingues. Treinamento hoje, como eu disse, 4 da tarde e de amanhã até domingo as atividades acontecerão às 10 da manhã em período único. Então o Atlético vai se preparando para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro, quinta-feira que vem, dia 2 de maio, contra a equipe da Chapecoense, Thiago. Ô Henrique, isso inicia o mês de maio para o Atlético e vai ser um mês, aliás, para todos os clubes do Brasil até a Copa do Mundo. A partir de agora, pós essa data FIFA, pós esse fim de semana, vem uma sequência violenta na vida dos clubes do Brasil. Pro Galo, você já citou a Chapecoense. Vamos estabelecer ali até 15, 20 de maio, os primeiros dias, a primeira quinzena de maio, o que tem o Galo pela frente. E fala baixinho. Tem um clássico aí no meio da história, Henrique. Eu vou fazer esse recorte, Thiago, mas vale lembrar, né, que 59 dias o Atlético vai fazer 18 partidas, né, pelo Campeonato Brasileiro, pela Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Bom, vamos começar então. Dia 2 de abril, duelo contra a Chapecoense, 9ª rodada do Brasileiro. É o Atlético mais uma vez fora de casa. Contando com o Brasileiro do ano passado, já são 6 derrotas consecutivas como visitante, 4 só nessa edição. O Atlético em 2026 fez 4 jogos fora e perdeu os 4 no Brasileirão. Dia 5 de abril, Atlético e Atlético Paranaense. Depois vem o Puerto Cabello da Venezuela, estreia na Copa Sul-Americana, esse jogo fora de casa no dia 8 de abril. Dia 12 de abril, Atlético e Santos, Santos e Atlético, mais um jogo fora de casa. 16 de abril, Atlético
Atlético e Juventude é a segunda rodada da Copa Sul-Americana, esse jogo em casa. 19 de abril vem o Coritiba, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa também. Como eu disse, 22 ou 23 de abril vem o Ceará em casa, primeiro jogo da quinta fase do torneio nacional. Dia 26 de abril, Atlético e Flamengo. Aí você vai entender a história, Thiago. No meio desse jogo, né, Atlético e Flamengo, 13ª rodada também em Belo Horizonte, vem o Cienciano, jogo no Peru, que é a terceira rodada do Grupo B da Sul-Americana. E depois, no dia 3/5, poucos dias depois, 3 dias depois, adivinha quem tá pelo caminho, Thiago? O clássico. O clássico, Thiago, é isso. Então, o Atlético, no dia 3 de maio, vai enfrentar o Cruzeiro depois de pegar Cienciano e Flamengo. Além de ser muitos jogos, vem pedreira pela frente aí, então Barba vai ter que dosar bastante, principalmente com o elenco reduzido que ele tem. Eu quero trazer a Nath Fiuza, o Ale Oliveira, pra gente debater essa situação do Atlético. Falei, né, de abril até maio, até esse clássico, aliás, depois também, mas até o clássico é sempre um divisor de águas. A gente vai analisar esse calendário do Atlético, com o que o Barba tem à disposição e, ó, você lembra da briga, né? Aquele vexame de Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Aquilo continua rendendo. Hoje tem o primeiro julgamento. Pedro Abílio tá chegando já. Vou trazer o Pedro Abílio com a informação do julgamento do TJD. É a primeira instância, isso vai recorrer, vai ter pano pra manga. Mas hoje começa o julgamento dos envolvidos naquele papelão, né? Aquele vexame de atleticanos e cruzeirenses em campo na decisão do Campeonato Mineiro. Mas até o clássico em maio, muita coisa pra acontecer, inclusive o próprio julgamento. Nath Fiuza e Ali Oliveira, começo com você, Nath, porque o Atlético não tem um time base, né? O Barba Domingues ainda não tem um time base pronto. Quando eu achei até que ele tinha, viu, Nath? Falei, bom, ele já jogou a toalha pro Igor Gomes, o Bernard pouco utilizado. No último jogo voltou com todo mundo. Quer dizer, não tem, pelo menos no meu sentimento, naquilo que eu estou vendo, um time pronto, construído. E esses dias agora, mesmo com muitos desfalques, o Henrique André fala já dos que estão servindo seleções, são 7 jogadores ausentes, ele vai ter que arrumar um time, porque depois não dá tempo de treinar mais não, Nath. Bom dia, Nath Fiuza. Bom dia, Thiago. Um abraço, viu, a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Meu abraço também para o Henrique André, para o Ale Oliveira. Pois é um período fundamental em vários aspectos, né? Claro, também para recarregar as energias, um tempo de respiro sem os jogos, mas principalmente um tempo de trabalho. Aquilo que você falava, o técnico Eduardo Domingues, além dele ainda não ter esse time totalmente definido e tal, é o maior momento de treinamento que ele vai ter com o time desde que ele assumiu o cargo. Então é um momento importante para observações, para testar algumas coisas, para trabalhar bem as jogadas, né? Para trabalhar bem também esse sistema defensivo, principalmente tentar melhorar também a parte ofensiva do time, a criação, né? O Atlético é um time que tem muita dificuldade para gerar volume ofensivo, calibrar o pé nas finalizações. A gente viu na última partida contra o Fluminense o Atlético desperdiçando oportunidades claras de gol. Então há vários aspectos do time que precisam ser aperfeiçoados e tenho certeza que ele vai fazer isso durante esse período, ainda que não possa contar com todos os atletas, né? Ele não vai ter o Ivan Roman, ele não vai ter, por exemplo, o Alan Franco, que é um cara que é titular absoluto dele, ele não vai ter o Preciado, que é um cara que se coloca agora também, né? Cresceu de produção, é o titular dessa lateral direita. Não poder contar com essas peças faz a diferença, né? Vai ficar faltando ali uma parte do time. O Cassierra, que ele vem tentando, né, fazer com que Cassierra e Hulk joguem juntos, e eu até já destaquei em outros momentos que para mim falta ainda sintonia ali dos dois, né? Essa sintonia que poderia vir nesse período de treinos, mas o Cassierra vai estar com a sua seleção, então são coisas que fazem parte, né? Agora, é importante a gente ter a ciência também daquilo que você destacava da maratona de jogos que se apresenta depois desse período da data FIFA. E são jogos decisivos, né? Se começa mal na Sul-Americana, Copa do Brasil é ida e volta contra um time de Série B, mas a gente sabe que é uma competição por vezes traiçoeira. Mata-mata exige muita concentração, muito foco, muito equilíbrio do time. Então, pode ser que esses jogos aí já encaminhem muita coisa do ano de 2026 do Atlético. Por isso é importante ter um time forte, né? Para entrar bem na Sul-Americana, para entrar bem na Copa do Brasil, para buscar resultados fora de casa no Brasileirão e para ele ter essa base de fato do time e, claro, né,
jogadores importantes como o Lianco, como o Alexander, se estabelecerem de fato como titulares, como a gente imagina que eles podem ser. Ô, Ale Oliveira, a Nath falou de encontrar esse time, o Barba, e aí talvez até pela necessidade mesmo, né? Pra montar o time agora já tem essa dificuldade, pra treinar o time com os jogadores ausentes. O Henrique André confirma os nomes já, mas são 7, sem contar jogador que tá na sub-20, né? Tem Vitão que tá servindo seleção de base. Conta com o Vitão, né? Nessa Os lista de 7 estão selecionáveis. contando o Vitão? Sim. Então, ô Ale, mas o Vitão é opção, não é do time, não é da primeira prateleira do elenco atleticano. E ainda assim pode ser acionado, porque o calendário vai ser muito apertado e eu não sei se já era a hora do Barba ter esse time pronto, se pelo tempo que ele teve já poderíamos cobrar dele uma base melhor ou não, tá no prazo ainda, é isso mesmo, vai ter que se ajeitar com o tempo. Ale Oliveira, bom dia. Bom dia, viu, Tiagão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que faz parte, não tem jeito, né? A gente falou muito sobre isso, de um treinador que é bom treinador, evidentemente, que é o caso do Eduardo Domingues, mas que não conhecia as coisas do futebol brasileiro, né? Então ele vai conhecendo com o tempo. Tem coisa que ele já melhorou muito, acho que o time está nesse processo de evolução. Isso ficou para mim provado contra o São Paulo e até boa parte do jogo contra o próprio Fluminense, em que foi derrotado. E tem coisa que ele vai aprendendo durante o campeonato. Realmente, essa seria uma intertemporada nesse calendário cada vez mais maluco do futebol brasileiro, né? Seria uma intertemporada em que ele poderia ajustar muita coisa, né? Conhecer muitas situações e tal, mas com esse montão de jogador aí fora, né? Servindo as suas seleções, claro que dificulta o trabalho, mas já é alguma coisa, né? Então a gente já percebe que é um cara muito preocupado com o sistema defensivo, é um cara que tá inquieto, né? Com a produção do time, tá tentando e tá conseguindo, na minha opinião, melhorar o Atlético. Então esse período de trabalho eu acho que vai ser bom, poderia ser melhor se tivesse com todo mundo, mas vai ser bom, inclusive, principalmente porque depois dessa parada, depois dessa sessão de treinamentos, você já pode ou deve contar com jogadores muito importantes de forma efetiva, né? O Lianco já até entrou alguns minutos, mas o Lianco é um titular absoluto desse time. O Alexander, para todo mundo que conhece futebol, sabe que é um titular absoluto, não só do Atlético, hein? De muitos times, da maioria dos times do futebol brasileiro. Então você tem um reforço bem interessante para esse montão de jogos. Com relação ao Ceará, o Atlético enfrentou nas quartas de final da Copa do Brasil de 2005 o Ceará e foi eliminado, mas não perde a 5 encontros para o Ceará, com 3 vitórias e 2 empates. A última vitória do Ceará contra o Atlético foi em 2021, no Campeonato Brasileiro de 2021. Ale Oliveira, Nath Fiuza, é opinião, é análise pra você no Rádio Esportes. Se você concorda, se você discorda, é só chamar aqui no nosso YouTube. Já tá liberado, viu, Nath? Liberado pra galera concordar ou discordar. Você, por exemplo, vai discordar do Ale? Agrida o Ale Oliveira, por favor. Não vou discordar, não. Só vou fazer uma correção, que eu citei o Cassierra, mas ele não está na lista dos jogadores que estão convocados. Então isso que é uma boa notícia para ver se a gente consegue encaixar o Cassierra no ataque desse time, que está precisando fazer gols, né? E essa é a especialidade dele. É porque são tantos nomes que às vezes a gente acaba se confundindo. Mas está feita a correção aí para o nosso ouvinte, que é sempre muito atento, viu, Thiago? A gente quase erra, né, Nath? Não, eu errei de fato, mas o importante é corrigir a tempo. Não, mas ele quis fazer um trocadilho com ela entendeu, Thiago. Não, eu que não entendi. Eu tô me recusando a entender. Você tem inteligente. Ô, Henrique André, quais são os jogadores que estão aí servindo seleções? Não tem ninguém na seleção do Brasil, mas nas outras seleções mundo afora, muitos atleticanos trabalhando na data FIFA. Exatamente, Thiago. Vamos lá. Júnior Alonso, zagueiro, servindo a seleção paraguaia. São 3 equatorianos: Alaminda, Alan Franco e Ângelo Preciado. Ivan Roman defende a seleção do Chile e o Mamadi Cissé, ele tá na seleção de Guiné. E para fechar, a gente já tinha falado dele, o zagueiro Vitão, que está defendendo a seleção brasileira sub-20. Então são jogadores convocados que serão desfalques para o técnico Barba Domingues ao longo desta data FIFA. Ô Thiago, e tem uma preocupação também, estava até conversando isso com o Cláudio Rezende, desses jogadores retornarem para o jogo contra a Chape. Tá? Então, alguns deles, inclusive, podem ficar de fora porque não dá tempo
de chegar lá na Arena Condá, no sul do país, para esse duelo. Então pode ser mais uma dor de cabeça para o treinador atleticano. Bom, além deles, o Atlético vive a expectativa de retornos também. O Alexander já foi liberado pelo departamento médico, mas vinha aprimorando a parte física. Então, pode integrar os treinamentos e, quem sabe, até aparecer entre os relacionados para este confronto de quinta-feira que vem. Tem tempo para isso, o Alexander. O Vitor Hugo, que teve uma lesão muscular, o zagueiro, ele também pode aparecer ao longo desses dias e voltar a integrar aí a equipe do Barba Domingues. Então o Atlético vai recuperando algumas peças e a notícia ruim é que, por enquanto, pelo menos por enquanto, o Michael, que era titular absoluto, segue sob os cuidados do departamento médico e não vai estar nesse jogo da próxima rodada do Brasileirão. É a 9ª rodada, Thiago. Olha o tamanho do prejuízo que esse amistoso do Equador pode dar ao Atlético, hein? O Equador vai jogar primeiro com o Marrocos na sexta-feira. Tudo bem, tranquilo. Na terça-feira, o Equador enfrenta a seleção da Holanda, que aliás não terá Memphis Depay, foi cortado agora pela manhã da seleção holandesa. O Memphis, jogador do Corinthians, se lesionou no jogo contra o Flamengo no fim de semana. O Equador vai jogar no Philips Stadium, que é o estádio do PSV, lá na Holanda, na terça-feira à tarde. Dia 31. Então esse jogo acaba à noite, né? Vai estar lá na Europa para chegar no dia 2 aqui. Ele vai ter que viajar a quarta-feira inteira, todos eles, né? Sim. O Alan Franco, o Minda e o Preciado. Mas o Alan Franco e o Preciado hoje são titulares do Atlético. O Minda entrou bem contra o Fluminense, né? Era uma boa opção. É. Vão ter que viajar a quarta-feira toda para chegar na quinta de manhã em Chapecó e ir pro jogo. Essa data FIFA também é um lero-lero, né? Olha o Alonso, vai ter amistosos contra Grécia e Marrocos, dia 27 e 31 também. O primeiro jogo na Grécia e o segundo na França. Então vai estar na Europa também o Alan Franco. O Cissé tem 2 amistosos também, contra Togo e Benin, nos dias 26 e 30 de março. E lá no Egito, né, ô Thiago? Então tá tudo muito corrido. Então o Barba pode ter problemas aqui, com esses jogadores. O Cissé tá sendo uma peça importante, mas não é absoluto. O Alonso, fala baixinho, às vezes até reforço. O Ivan Roman também dia 30 de março é o último, lá na Nova Zelândia. O Ivan Roman? É. Ele vai ter amistosos dia 27, dia 30 contra Cabo Verde e Nova Zelândia. Dá tempo, porque é segunda-feira. Dia 30 ele tem viagem na terça e... Mas pode pintar aí um Juan Tressoldi e também o Lianco, pois né? Na zaga. Agora, Alan Franco e Preciado, em especial o Alan Franco. Aliás, tem uma parte da torcida do Atlético pegando no pé do Alan Franco nas redes sociais. Eu não consigo... Você que é mais voltado às redes, não tem? Tem, eu não entendo também. Movimento contra o Alan Franco? Já ouvi várias vezes. E não faz menor sentido. Gosto muito. Na minha opinião. O Ale Oliveira, pra mim, é dos mais regulares do time do Atlético. E se não tiver o Franco e o Preciado pra quinta-feira, ou se tiver, vai ser aquele meia-boca no sacrifício mesmo. Complicado pro Barba, né? É, complicado, sem dúvida alguma. Até porque também ele vai estar treinando uma formação, né? Que eu acho pouco provável que ele não coloque em campo, né? Porque senão ele vai jogar fora esse período de trabalho. Então acho que ele vai inserir os selecionáveis, né? Os jogadores internacionais no decorrer da temporada. Eu acredito que ele vai colocar um time para jogar essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que ele treinou nesse período. Né? Seria mais sensato e seria até lógico por acreditar no trabalho dele, né? Mas sem Alan Franco e Maicon, como é que monta esse time? Eu acho que ele vai... Thomas Pérez, pode ter o Alexander. O Alexander, que é muito bom jogador. O último jogo ele saiu jogando de novo com o Igor Gomes. Enfim, eu acho que ele treinar um time todo esse período e depois colocar outro para jogar... Eu acho complicado, até porque são jogos difíceis, né? O Marrocos ficou entre os 4 na última Copa do Mundo, a Holanda sempre muito tradicional. Então, eu imagino que ele vá por essa lógica, né? Vamos esperar para ver. Agora, também não tem muito para onde fugir. A Copa do Mundo tá aí. Você estava criticando de forma até desproporcional a data FIFA. É o período que aliás, é a última convocação antes da final. Mas a minha crítica não é a data FIFA, é o fingimento que isso é verdade. As confederações fazem. Não, nós respeitamos a data FIFA. Isso. Como é que você respeita a data FIFA? O cara vai jogar 24 horas depois? Não respeita. Isso aí não respeita mesmo. Mas é uma realidade aí nesse calendário maluco do futebol brasileiro, né? Ô, Nath, você que é um pouco mais antenada, aliás, muito mais que o Ale Oliveira, que é obsoleto, né? Até pela idade a gente entende. Agora, você é uma mulher das redes. Faz sentido
sentido, Nath Fiuza, essa crítica, essa semi-perseguição da parte virtual, digital, pequena, porém barulhenta da torcida do Atlético nas redes, Nath Fiuza, essa perseguição ao Alan Franco? Não, assim como vocês, eu vejo como um pouco exagerada. Eu acho que a questão é alinhar a expectativa. Você não pode esperar do Alan Franco que ele seja um exímio finalizador, que ele vai encontrar um grande passe para gol, ou que ele vai fazer uma jogada de belíssima, assim, uma jogada plástica no meio-campo, vai dar chapéu, vai dar drible, vai passar a bola debaixo das pernas do adversário. Esse não é o Alan Franco. O que eu vejo muita gente falar é que ele é um meio-campista, um jogador até, que faz tudo, mas ele não é especialista em nada. Ele joga de lateral direito, mas ele não é lateral direito. Ele joga de primeiro volante, mas ele não é de primeiro volante. Ele joga como segundo homem de meio campo, que aí se aproxima mais à função de origem dele. Mas eu prefiro ver o copo meio cheio de um jogador que é versátil. E eu acho que o futebol de hoje em dia pede esse tipo de atleta no elenco. Eu acho que ele é um meio-campista completo, que sabe se defender e sabe atacar. Eu acho que, por vezes, quando ele vai mal na marcação, diz muito mais sobre um sistema que, por vezes, no Atlético esteve muito fragilizado do que justamente só por ele. E na lateral direita, eu acho que é importante você ter um jogador que saiba desempenhar mais de uma função, que possa quebrar o seu galho em determinados momentos, contra determinados adversários, no momento em que está todo mundo lesionado, suspenso, enfim. Acho que ter alternativas dentro do próprio grupo é fundamental. Então, acho que o negócio é alinhar a expectativa. O Alan Franco não é um camisa 10, não é um finalizador. Com o Eduardo Domingues, ele chega mais ao ataque, talvez isso precise ser ajustado. Talvez dar liberdade para o Vitor Hugo, que é meio-campista, tem mais qualidade para finalizar do que o Alan Franco, segura um pouco mais o Alan Franco, dá liberdade para quem tem mais qualidade lá na frente. Mas acho que dá sim, é importante você ter um cara como ele no elenco, viu, Thiago? Eu também acho, e acho que o ponto principal do Alan Franco é a regularidade. Ele pode não ser brilhante, como você bem citou, não é de dar caneta, não vai dar aquela assistência para pifar o companheiro, mas ele é muito regular, muito consistente, o equatoriano do meio-campo do Galo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aí nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!